Olá, como vai? Meu nome é Sérgio Longo, eu sou pastor da Igreja Evangélica Água Viva aqui de Santos, no estado de São Paulo, e quero trazer para você mais uma mensagem de esclarecimento, mais uma mensagem de edificação, sempre à luz da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas do Senhor. Hoje eu quero trazer para você uma questão que é muito comentada em todos os meses, que é a questão do dinheiro da igreja. E eu trouxe como tema aqui a questão do dízimo. A gente colocou aqui que o dízimo só é polêmico para aquelas pessoas que não contribuem. Ou seja, aquelas pessoas que contribuem não vê polêmica nenhuma nisso, não vê nenhuma anormalidade em se fazer isso. Mas muitas pessoas ainda são questionadas na sua fé quando se fala em dinheiro. Eu quero trazer para você essa mensagem para que você possa refletir um pouquinho. Dentro da igreja, a grande maioria esmagadora de pessoas entrega seu dízimo, entrega sua oferta, entendendo que isso não é nada mais do que um prazer, de uma alegria de poder estar contribuindo com a obra da igreja, com a obra de espalhar o evangelho do amor, da bênção, da cura, da libertação a tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. O que a gente pretende aqui nesse estudo é trazer até você uma visão bíblica a respeito do dinheiro, da nossa posição como cristãos em relação à questão da oferta e do dízimo, e entender que isso também é uma questão espiritual, entender que isso é uma questão importante para aquelas pessoas possam fazer aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Mas, acima de tudo, entender que a contribuição, seja ela qual for, o trabalho, seja ele qual for, para o reino de Deus, para a igreja, tem que ser sempre feito com voluntariedade e alegria no coração. Senão, isso não tem efeito. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: "E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria." Irmãos, a gente tem que contribuir por alegria, não contribuir porque é oprimido a isso, não contribuir porque a gente entende que se eu não fizer isso vai haver um castigo sobre a minha vida, mas contribuir por alegria, fazendo parte da obra que a igreja realiza, obra de assistência social, obra de libertação de vícios, obra de trazer paz aos lares, consolo e edificação para filhos. Isso é uma obra além daquilo que muitas entidades assistenciais e governamentais fazem. Então nós devemos contribuir dessa maneira. É interessante que aquelas pessoas que são fiéis no dízimo, seja ela de que classe social for, elas têm o prazer de fazer isso, a ponto de aqui nesta igreja, por exemplo, tem pessoas que elas, por algum motivo, elas não podem vir à igreja durante um período de tempo e elas ligam para que a gente passe nas suas casas para pegar o dízimo, elas telefonam para que a gente possa dar o número da conta corrente para que elas possam depositar, porque elas não querem deixar de contribuir. Então a gente olha para isso e vê que alegria, que elas entenderam o benefício que faz para a sociedade, para a sua vida e para o reino de Deus a contribuição. Aí vem as pessoas que não concordam com isso e querem dizer que elas querem alertar essas pessoas que são incautas porque contribui dando dinheiro para o pastor. Em primeiro lugar, ninguém dá dinheiro para o pastor. Você dá dinheiro para uma obra que vem sendo realizada. Em segundo lugar, essas pessoas que se dizem que querem alertar as pessoas que são incautas para que elas não sejam enganadas, a gente não vê esse tipo de atuação em tantas outras áreas que necessitariam até dessa força, desse apoio para que sejam minimizados os efeitos de atitudes tão danosas como a gente vê por aí. Por exemplo, ninguém se levanta, essas pessoas que são críticas do dízimo, não se levantam para fazer campanha para acabar com as filas nos postos médicos, nas santas casas, nos hospitais que estão recheados de pessoas que não têm lugar para ser atendido, no SUS. Essas pessoas não se levantam para questionar, por exemplo, de maneira pacífica e sadia, porque o aumento do aposentado é tão pouco. Essas pessoas não questionam, por exemplo, o desrespeito quando se toma uma vaga de deficiente físico no estacionamento ou de idoso, mas essas pessoas elas têm um simples fato que elas desejam fazer, é questionar a fé daquelas pessoas que são dizimistas e ofertantes. Que bom seria que essas pessoas também com esse mesmo desejo de ajudar estivessem ligados em tantos outros problemas da sociedade, visto que liberalmente as pessoas que dão o dízimo não são obrigadas a fazer isso, elas fazem porque entenderam que isso é bênção para a sua vida, é bênção para a sociedade, é bênção para as suas famílias. A contribuição é uma questão de fé. Eu, por exemplo, trabalho há muitos anos, são 42 anos de registro em carteira profissional, e quando me converti, a primeira coisa que eu fiz, quando deu tempo, foi entregar o meu dízimo, e eu sou ofertante, dizimista há muito tempo. E até março deste ano, eu trabalhava numa grande indústria em Cubatão, e sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, sempre fui muito abençoado por isso, sempre fui uma pessoa que tive tudo que eu precisava
né, estive com ausência de necessidades, pois Deus sempre supriu. Mas uma outra crítica que se faz às pessoas que são dizimistas é que o dízimo é algo ligado ao povo de Israel, que o dízimo é alguma coisa ligada à lei. E a gente olha para Gálatas capítulo 6, verso 16, e vê assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é o povo de Deus. Aqui, quando a gente vê essa mensagem no Novo Testamento, a gente percebe que todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que professam sua fé, eles fazem parte do Israel de Deus. O Israel de Deus saiu das fronteiras de Jerusalém. Ela agora atingiu o mundo e hoje a marca do Israel de Deus não é mais a circuncisão, mas é a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando dentro da vida das pessoas. Em 1 Pedro capítulo 4, ou melhor dizendo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. Portanto, o dízimo faz parte da nossa vida também. E eu pergunto para você, por que as pessoas ofertam, por que as pessoas trazem dízimo? Para poder nos ajudar, em primeiro lugar, a continuar fazendo uma das maiores obras assistenciais do Brasil. Qual é o maior trabalho assistencial que o Brasil desenvolve hoje? Através das igrejas evangélicas. Sem dúvida nenhuma, a gente olha para o que fazem todas as igrejas evangélicas e a gente vê que esta pode ser considerada uma das maiores obras de assistência social. Quem é que tira mendigo de rua? Quem é que tira o alcoólatra do seu vício da bebida? O viciado em drogas para sair das drogas? Aquela pessoa que se prostituía para ter uma vida digna e saudável, formar família? A gente vê vários exemplos espalhados e já alguns até se tornado público através da mídia, de pessoas que eram assim e foram transformadas pelo trabalho da igreja de levar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Com que dinheiro que a gente faz isso? Exatamente com o dinheiro das contribuições dos membros da igreja, das pessoas que simpatizam com a obra que nós fazemos e contribuem para que a gente possa fazer isso. Nenhuma igreja tem verba governamental, verba de alguma assistência para poder fazer esse trabalho. Nós dependemos da verba que os membros da igreja proporcionam através do seu dízimo e da sua oferta. Além disso, para que nós precisamos do dinheiro do dízimo e da oferta? Nós temos os gastos rotineiros com o templo, um local de reunião, um local onde a gente pode se reunir para fazer o nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor, para que a gente tenha uma porta aberta, para que realmente essas pessoas que estão aí na luta contra o vício, contra a bebida, contra o cigarro, contra as drogas, ou uma vida de prostituição, como já falamos, para que elas tenham uma porta aberta para que elas possam ouvir uma palavra que realmente modifica a sua vida. E a gente sabe que Jesus transforma pessoas. Então nós vamos ter a porta aberta. Para isso nós temos gastos de aluguel, luz, água, limpeza do templo, compra de material de limpeza e tantas outras coisas. Por isso a gente vê IPTU, coisas que são realmente caras. Mas as pessoas continuam criticando, não é? Mas graças a Deus é uma pequena parte da população e mesmo uma pequena parte de evangélicos que ainda não entenderam o quanto é importante estar mantendo esse trabalho, quanto é importante estar investindo com o seu dízimo e com a sua oferta, né? Mesmo essas pessoas que já estão dentro da igreja, quando tem algum problema sério, elas recorrem aqui, recorrem ao pastor, recorrem à igreja para que possa consolá-las, para que possa orientá-las com a decisão a tomar. Imagine você se essa igreja não estivesse aberta por falta de recursos financeiros. Então a gente percebe que é uma pena que muitos tenham ainda a memória curta para entender que quando há necessidade de um consolo, de uma ajuda, a igreja está lá pronta. Por exemplo, aqui na Igreja Água Viva nós estamos com um trabalho de assistência social, distribuindo cestas básicas, arrecadando alimentos para distribuir cestas básicas, não simplesmente para as pessoas da igreja, mas também para pessoas carentes que nos são indicadas. Então, nessa meditação, o nosso desejo é que o Espírito Santo esclareça para você, para que você não caia no engodo de uma mídia que gosta muito de fazer barulho, de fazer tumulto, mas para que você entenda através do Espírito Santo por que o dízimo é tão importante, por que a oferta é tão importante. Então a gente olha para a história do mundo e vê que muitas nações, muitos povos faziam ofertas. Muitos povos tinham lá, desde a antiguidade, um momento de adoração em que eles ofertavam rendas para os seus deuses, para a sua divindade. E a gente vê que muitos partidos políticos têm
entre os seus membros a contribuição, uma espécie de dízimo que cada um dá, desde o vereador até o presidente, são pessoas que contribuem. Inclusive eu já estive num dos partidos políticos para fazer uma visita uma vez, e essas pessoas têm num quadro de avisos lá o valor da sua remuneração e o valor de quanto elas contribuem. E a gente não vê críticas a isso, mas a gente vê as críticas com relação às pessoas que fazem isso dentro da sua fé, na igreja. O dízimo é algo tão antigo que a gente já vê que muito antes da lei ele já era praticado. Em Gênesis capítulo 14, verso 20, a gente percebe que Abraão estava voltando de uma guerra e ele vinha com despojos dessa guerra. Ele que viveu muitos anos antes da instalação da lei mosaica, e quando ele encontrou o sacerdote Melquisedeque, ele fez questão de tudo aquilo que ele havia conquistado de entregar dízimo liberalmente. Não havia uma lei para isso, não havia nenhum pedido para isso, mas ele sentiu prazer em ofertar o seu dízimo a Melquisedeque. Essa atitude aqui, ela mostra a importância do ato da gente entregar o dízimo e deixar claro que isso é feito porque a gente tem alegria em fazer, porque não é uma obrigação. O fato que me motiva a isso não é uma obrigação, mas um entendimento de quem pratica esse ato, do resultado que esse ato vai provocar na vida das pessoas, né? Para que a gente entenda isso, a gente vai ver alguns versículos que falam sobre dízimo e ofertas. Mateus capítulo 5, verso 17. Aqueles que criticam dizendo, olha, isso é coisa da lei, isso é coisa do passado, hoje não se pratica mais isso. Veja Mateus 5, 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a lei. Jesus está dizendo que veio cumprir a lei, ele não veio destruir a lei. Não é verdade? Então por que a gente só critica dizendo que é do Antigo Testamento, se o próprio Jesus disse, olha, eu vim aqui para cumprir a lei? Em Mateus capítulo 23, no verso 23, numa conversa com alguns fariseus, Jesus faz referência ao dízimo como uma prática que deveria ser continuada em todo o tempo. Mateus 23, 23 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, deveis continuar fazendo a entrega do dízimo, mas não se omitir daquelas. Olha só que coisa interessante, não é verdade? Um pouco mais adiante, Jesus demonstra que os cristãos deveriam ter um padrão de vida e de justiça que fosse muito além da prática legalista. Não é fazer as coisas porque a lei me obriga. Eu tenho que, como cristão, como aquele que pratica os ensinamentos de Jesus, fazer algo muito além da lei, muito além da obrigação. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Olha, tem que ser muito maior do que a obrigação, tem que ser muito maior do que a lei. Não é cumprir porque a lei me obriga, mas é cumprir com a motivação correta. A prática do dízimo e da oferta tem que ser metódico, tem que ser liberal, tem que ser uma prática feita com alegria. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2 diz assim, no primeiro dia da semana, metodicamente, todo primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Jesus foi claro em seus ensinamentos, dizendo que aquilo que é do homem seja dado ao homem, ou seja, os impostos, as taxas, a obediência às leis que são instaladas pelo governo, mas aquilo que é de Deus deve ser entregue a Deus. Mateus 22, verso 17 a 21 diz assim, dize-lhes, pois, o que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles, de César. Então disse ele, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é do homem deve ser pago ao homem. Aquilo que é de fé deve ser entregue a Deus. E ele não só ensinou, como praticou isso com os seus apóstolos. Mateus capítulo 17, verso 24 a 27 diz assim, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que nós não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda. Toma-o e dá, por mim e por ti.
Veja só que coisa interessante, o próprio Jesus fez a sua contribuição do imposto, que para ele nem era devido, mas para que não fosse escandalizado, ele cumpriu a lei dos homens, entregando ali o seu pagamento daquela taxa cobrada. A gente tem que concluir aqui, para não ficar muito longo, essa mensagem, depois você pode entrar em contato, a gente manda um estudo completo sobre isso, apenas concluir que a gente tem visto muita conversa, muita falação, dizendo que, olha, para Deus é muito mais do que 10%, para Deus é uma coisa, mas a gente não vê isso na prática. São as pessoas que elas não querem nem dar os 10%, as pessoas que não querem ofertar, que são as que mais se furtam a contribuir com estas ofertas e começam a arrumar desculpas para a sua não obediência, para a sua não fé, para a sua decisão de não querer contribuir e acham motivos para não fazer isso, que elas acham que isso pode agradar. Mas eu quero dizer para você uma coisa, dízimo e oferta é uma regra de fé, é obediência à palavra de Deus e que gera ausência de necessidade. Em Deuteronômio capítulo 28, nos versos de 1 a 13, você vê isso de maneira muito clara. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No verso 2 diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito será quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos rugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 9: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Irmão, quem encara o dízimo com alegria, cada vez mais será abençoado. O seu coração é um coração de um homem atento às necessidades do próximo, atento às necessidades do trabalho do reino de Deus e pronto a repartir. Não está preso simplesmente em amealhar riquezas para si só. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Meu irmão, se você é cristão, em vez de questionar, ore, peça direção a Deus, medite na palavra de Deus. Meditar é pensar, é refletir, é estudar a palavra de Deus. Faça uma reflexão sobre isso, sobre a questão da oferta e dos dízimos. Você vai ver que é uma ordenança, que é atual, que é para todos os cristãos estarem fazendo isso. Você que não é da fé, também te faço um convite, em vez de criticar, conheça primeiro as obras que a igreja faz, conheça o que diz a palavra de Deus, ore também a Deus, independente da sua fé, para que você entenda, para que você possa receber ensinamentos sobre essa questão. Não apenas critique, não apenas muitas vezes enlameie o nome de dirigentes de igrejas que são sérios, que lutam com muita dificuldade para que esse trabalho não pare e para que você possa entender a real motivação de que todos nós fazemos isso. De uma forma ou de outra, que todos possam ser muito abençoados por Deus nessa meditação e que você entenda que o dízimo só é polêmico para quem não contribui, porque nós que já contribuímos, que somos cristãos, o fazemos com prazer e que você tenha um lindo e abençoado dia na presença do Senhor.